Você acredita em coincidência? Acredita que o nosso futuro está todo escrito e não podemos fugir do nosso destino? Saiba que algumas coincidências são tão bizarras e misteriosas que chegam a dar medo. Duvida? Acredite ou não, 4 coincidências macabras e misteriosas que podem te dar calafrios. 1. Violet Jessop sobreviveu a 3 tragédias marítimas. No início do século passado, os cruzeiros de luxo estavam na moda. A White Star Line, uma proeminente empresa de transporte marítimo, era uma das principais construtoras de navios do mundo, entre eles o Olympic Britannic e o famoso Titanic. E uma mulher esteve a bordo dos 3. O nome da mulher era Violet Jessop, uma enfermeira que era filha de irlandeses, mas nasceu na Argentina. Em 1911, ela estava a bordo do Olympic quando ele colidiu com o HMS Hawke, mas ele não chegou a afundar. Depois ela estava dentro do Titanic, e nem é preciso dizer mais nada. Depois de 2 acidentes, parecia que algo queria enviar a Jessop uma mensagem, mas ainda assim ela embarcou no Britannic, que serviu como um hospital-navio durante a Primeira Guerra Mundial. A embarcação acertou uma mina aquática, e a enfermeira precisou entrar em um bote salva-vidas pela 3ª vez. O caso do Britannic foi mais sério, pois o bote em que Jessop estava começou a ser sugado contra as hélices da embarcação. A enfermeira se jogou na água, mas bateu a cabeça na quilha do barco. Ela ficou inconsciente, mas foi resgatada por outros passageiros. Só que o impacto foi tão forte que ela teve que conviver com dores de cabeça pelo resto da vida. 2. Uma história de Edgar Allan Poe aconteceu 46 anos após sua publicação. Em 1838, o escritor Edgar Allan Poe escreveu a obra A Narrativa de Arthur Gordon Pym. E aqui está uma sinopse de sua história. Pym está em um navio pesqueiro, mas as coisas começam a dar errado, e a tripulação começa um motim. Quase todas as pessoas morrem, uma tempestade atinge a embarcação e os sobreviventes ficam à deriva no mar. Para sobreviver, eles capturam, matam e comem uma tartaruga. Mas isso não é o suficiente, e o grupo decide, por meio do famoso palitinho, quem se sacrificará para alimentar os sobreviventes. No caso, o azarado foi Richard Parker, um dos líderes do motim. Ele é morto e comido pelo grupo, que é resgatado logo depois. Em 1984, 46 anos após a publicação da história, um navio chamado Mignonet deixou a Inglaterra em direção à Austrália. Não houve um motim, mas a embarcação foi vítima de uma tempestade na costa da África. 4 homens sobreviveram, mas estavam à deriva, sem comida nem água. Eles conseguiram capturar, matar e comer uma tartaruga. Soando familiar? Famintos decidiram que um deles deveria morrer para que os demais sobrevivessem e escolheram um tripulante mais jovem que estava doente e não tinha família. Ele foi morto e comido, enquanto os demais foram resgatados 4 dias depois. O nome do sujeito que morreu? Richard Parker. 3. Os gêmeos que morreram em acidentes separados na mesma estrada. Muitos pares de gêmeos costumam partilhar uma ligação muito misteriosa, seja por bem ou mal. Em 2002, 2 irmãos gêmeos finlandeses de 70 anos morreram com apenas 2 horas de diferença. E essa não é a parte mais estranha e misteriosa do caso. O primeiro gêmeo estava andando de bicicleta no norte de Helsinki quando ele foi atingido por um caminhão e morreu. Antes mesmo da família ser informada de sua morte, o segundo gêmeo também faleceu. Ele estava andando de bicicleta quando também foi atingido por um caminhão e morreu. Os 2 acidentes aconteceram na mesma estrada, com apenas pouco mais de 1 quilômetro de distância. 4. A placa do carro que começou a Primeira Guerra Mundial. Se você não é muito bom com história, vamos te lembrar de que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial. E existem diversos rumores e lendas que cercam sua morte. Por exemplo, Ferdinando era fã de caça, e segundo seus registros, ele matou 272.439 animais. Pode ser que a mãe natureza quis acertar as contas com o duque. Mas existe uma coincidência estranha que é absolutamente verdade. O carro em que o arquiduque estava no momento de seu assassinato foi parar em um museu de Viena, capital da Áustria. 2 décadas depois, um turista britânico viu a placa do carro, que era o original do dia do assassinato, e notou uma coincidência misteriosa.
A placa tinha licença de A111-118, que pode ser lida como Amistício 11/11/1918. Esse é o dia em que foi assinado o acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. 5. Prevendo o naufrágio Titanic. Um navio à prova de naufrágios, um capitão que se recuperava do alcoolismo, a colisão com um iceberg e uma enorme perda de vidas. E não estamos falando do Titanic, mas sim do Titã, que foi retratado no livro Futilidade, ou Naufrágio do Titã, de Morgan Robertson, que foi publicado em 1898. As similaridades com o acidente do Titanic são tantas que Robertson teve de insistir que não era um vidente. E não paramos por aí. O Titanic afundou em 1912 e a notícia se espalhou pelo planeta. Enquanto ele iniciava sua viagem, um conto publicado por Thornton Jenkins Hines afirmava que o cruzeiro de luxo colidiria com um iceberg no norte do Oceano Atlântico e que ocorreria muitas mortes por conta do baixo número de botes salva-vidas. As notícias naufrágio do Titanic apareceram no mesmo tempo em que o conto ficcional estava disponível nas bancas de jornal. Por fim, 26 anos antes da tragédia, o jornalista britânico W.T. Stead publicou o conto ficcional The Sinking of a Modern Liner, o naufrágio do navio moderno. No conto, um navio deixou Liverpool a caminho de Nova York quando afundou. E novamente, as mortes foram grandes por conta do número insuficiente de botes salva-vidas. W.T. Stead estava a bordo do Titanic e morreu nas águas congeladas do Oceano Atlântico. E aí, curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda bastante a continuar crescendo com vocês. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assim você receberá nossos próximos vídeos. Pessoal, até a próxima!